Olá pessoal, tudo bem? Então, aqui é do Grupo Agroboys. Hoje a gente vai estar apresentando um trabalho para vocês de previsão de doenças na cultura do tomate utilizando o sistema de Tuncast. Meu grupo é composto pelo Wilson, pelo Gabriel Miranda e o Ryu, e por mim, Raul. Vou introduzir um pouco do trabalho para vocês aqui. Dentro das culturas das hortaliças, o tomate é considerado uma das hortaliças mais importantes, pelo seu fato de vista econômica social, sendo que a existência de 4 milhões de hortas cultivadas, eles nos gera uma produção de cerca de 110 milhões de toneladas. E é uma espécie cosmopolita. O que significa isso? Ela é cultivada pelo mundo inteiro, sendo a China, os Estados Unidos e as Índias os principais produtores dessa hortaliça. O cultivar de tomate é feito por dois tipos de sistema. O sistema tutorado, que é feito das plantas, crescimento independente ou semi-determinado, para evitar que elas se desenvolvam em contato com a terra. Assim, minimizam os problemas de doença nas folhas e no fruto. Seria o cultivo em um lugar fechado, que não tenha contato nenhum com a terra e nenhum tipo meio externo disso. Ela seria tratada dentro de casas de vegetações, que seria um sistema artificial. E também temos o tipo de sistema de céu aberto, que pega uma área, que a gente planta aquilo ali, amarra-se geralmente madeiras ou bambu para fazer a calcificação do tomate. E por volta dessa área, geralmente é amarrado fitas e cordões para demonstrar essa área. Agora, falando mais um pouco, o tomate ele é uma cultura que se desenvolve em regiões tropicais, sendo também assim o Brasil uma região de clima tropical, assim como os outros países que eu disse também, são países tropicais. A temperatura média que a cultivar ela varia entre 10 a 34 graus, só que para o seu melhor desenvolvimento, ela se desenvolve com 21 graus apenas. E temos alguns problemas com o tomate que, durante o período da noite, se caso venha ser muito frio, abaixo dos 14 graus, pode ocorrer problemas no seu desenvolvimento. Assim, futuramente, podendo ocorrer pragas e algumas doenças. E em temperaturas muito acima de 34 graus, igual a temperatura média, máxima dela, na verdade, pode ocorrer também o caso de problema com doenças, entre outras coisas. Eu vou agora com vocês, o trabalho, começando de vez o trabalho, vou explicar para vocês o método do Tuncast. O Tuncast é um sistema de previsão de doenças com base no tempo. Ele pode ser utilizado para cronometrar as aplicações em fungicidas. O Tuncast é um modelo de computador baseado em dados de campo que tenta prever o desenvolvimento da doença. Então, com o período de tempo que você plantou aquilo ali, a sua hortaliça, o tomate, ele vai, por meio de um tempo daquele desenvolvimento, ele vai ver se vai ocorrer ou não a doença. Depois disso, eles são registrados alguns registros de dados, esses 3 tipos de dados que são os importantes para se fazer o sistema Tuncast. Temos que ter os dados do horário,
a umidade e a temperatura das folhas, pegando esses 3 dados em um tempo de 24 horas. Depois de obtido esses dados em 24 horas, esses 3 dados, vamos para a formação de um valor de gravidade da doença, que é o DSV, que é a unidade de medida dada a um incremento específico do desenvolvimento da doença. Com isso, colocado essas informações no software, e ele vai medir o nível da doença. Que funciona? Quanto o número de DSV é acumulado e ele excede o intervalo de pulverização, o aplicativo ou o sistema ele recomenda a aplicação novamente do fungicida, para que não haja não tenha como, na verdade, a doença voltar a se desenvolver. Então, resumindo mais ou menos o que é o ToonCache, ele é um sistema de computador que mede intervalos de tempo aonde a doença vai se desenvolver. Depois, com isso, nós teremos que pegar 3 tipos de dados: o dado horário, a umidade daquele período de tempo de 24 horas e a temperatura da folha. Depois de pegar esses 3 dados, o software vai analisar um período de tempo e ele vai acumulando esse DSV, é o tempo que a doença demora para se desenvolver. E ele vai acumulando esse DSV acumulado, até que ele exceda num ponto que o software indique para você fazer uma nova pulverização. Agora eu vou estar mostrando aqui como o índice de como prever o índice de voracidade de uma doença no tomateiro por meio do ToonCast. Primeiramente, né, vamos aqui em estações meteorológicas, aqui em MET, colocamos aqui os dados que precisamos e que queremos, né? Aqui selecionamos o bulbo, porque nós vamos ver o índice de umidade da planta, o índice de umidade, de acúmulo de água, né? Por meio da umidade relativa, do tempo do bulbo seco e entre outros fatores. Primeiramente, vamos aqui, né? Pegamos os nossos dados, selecionamos todos os dados. Após essa seleção, salvamos esses dados em texto. Depois dos dados em texto, vamos para a planilha do Excel, exportamos ele para o Excel. Esses dados vão estar dessa maneira, aqui, como podemos ver, vão estar dessa maneira, mostrando os horários, o dia, horário, a temperatura do bulbo, né? Umidade relativa. E com isso, nós calcularemos o índice de molhamento de folha, né? Que é o molhamento foliar por hora, né? Que está aqui a forma desse índice. Após isso, criaremos uma nova planilha. Esta planilha nós calcularemos a média, né, do dia, para termos os dados diários, porque na outra tabela teríamos os dados horários. Aí vem média-se. Com isso, você vem aqui, tudo B aqui.
aqui na planilha. Vem aqui, clica aqui, travamos para não poder passar aqui. Após isso, você seleciona a data aqui. É o do bulbo, né? Agora a mesma coisa faremos com o dado de umidade, que é a média. Média-se. Ok. Vamos aqui, data, travou. Após isso, voltaremos aqui, travamos a mesma. É o mesmo procedimento para as duas coisas. Aí trava-se aqui, seleciona a umidade, né? Aqui. Após isso, temos o índice de folhar. Aqui seria a soma, né? É igual a soma. Vamos aqui, soma-se. Aí, partiremos do mesmo processo para fazer a soma. Se não travarmos, podem ver que dá um erro. Aqui. Após isso, faremos uma conta para determinar o índice de molhamento foliar. Esse é o índice de veracidade na planta. Esse seria o índice. Para que possamos fazer essa conta, utilizamos essa tabela. Com essa tabela, colocamos os dados aqui e calculamos com os nossos, né? Que se caso o nosso índice de bulbo, que é a temperatura, se a nossa temperatura for maior ou igual a 21, e a nossa umidade relativa for maior que 21, adotaremos que a nossa veracidade é de 4. E assim por diante, utilizando essa tabela. Com tudo isso, podemos garantir onde está quando será nossa pulverização, quando deve se calcular a nossa pulverização. É isso, galera. Muito obrigado por nos assistirem. Se puderem deixar o seu like, eu agradeço. Dá um joinha aí. E boa, galera. Tchau, muito obrigado.